a meta. A meta tangibiliza o destino, né? Deixa o destino mais palpável, deixa mais clareza de onde quer chegar. Esse é o poder da meta, né? A meta cria marcos, cria passos em direção ao objetivo de longo prazo. Opa! Eu sou Leandro Maia, sou especialista em gestão. Seja muito bem-vindo, empreendedor. Seja muito bem-vinda, empreendedora. Fica ligados aí que está começando a série Fly Empresas, a série que vai fazer sua empresa decolar, beleza? Então vamos que vamos, porque hoje nós vamos falar aqui do poder das metas no crescimento da sua empresa. O poder que as metas têm para fazer sua empresa crescer, empreendedor e empreendedora. Nós vamos destrinchar metas e estratégias de crescimento aqui hoje, beleza? Então vamos que vamos, porque após esse conteúdo aqui, é o seguinte, após esse conteúdo aqui, você vai entender a importância do crescimento da sua empresa, vai entender por que é importante estar sempre crescendo, tá? E ainda vai aprender como fazer, né? Aprender os passos para garantir o crescimento constante da sua empresa. Nós vamos falar aqui desses passos, desse método da gestão para o crescimento. Falar aqui quais são as etapas da gestão para o crescimento, tá certo? Então vamos lá. Por que eu achei que extremamente relevante, né? Por que esse conteúdo aqui é extremamente relevante? Você deve ficar aqui até o final para ver e entender e compreender esse conteúdo aqui. Pelo seguinte, hoje a gente tem empresas e donos de empresas, empreendedores e empreendedoras que são muito resistentes a mudanças no dia a dia, são muito resistentes à mudança, né? E costumam ter metas no dia a dia, mas são metas que basicamente mantêm a situação atual, né? Mantém o status quo, não puxa para cima, né? Metas que, mesmo que alcançadas, nada muda, tá? Mesmo que alcançada, nada muda. Ou seja, né, são donos e donas de empresa, né? E fique atento se você não é um desses, que estão buscando estabilidade e não crescimento, né? Estão buscando ter estabilidade, mais estabilidade e não crescimento. E nós vamos entender aqui por que isso é perigoso, né? Por que a busca pela estabilidade é muito perigoso. Nós vamos entender isso aqui. E é o seguinte, tá? Só para a gente iniciar aqui. Pode até parecer, né? Pode até parecer que sim, mas nada é permanente. Nada é permanente, exceto a mudança. A mudança é a única coisa que é constante em nossas vidas. A mudança é a única coisa que é certo que vai acontecer. A dúvida é sempre sobre quando vai acontecer e nunca se vai acontecer. A mudança é permanente, sempre vai acontecer. Ou seja, né, logo, estabilidade não existe. Estabilidade não existe, né? Então a busca pela estabilidade é algo que não faz sentido, porque é algo que não existe de verdade. A estabilidade não existe. Então, essa busca está um pouco invertida aí. A gente pode até citar Nassim Taleb, que nos trouxe a analogia do peru de ação de graças. O peru de ação de graças, ele passa do dia de ação de graças, né? Ele passa o ano inteiro sendo alimentado pelo dono, o dono tratando bem ele, dando comida para ele comendo, engordando, crescendo, feliz da vida. Até que chega um dia, né, que ele viu que é o dia de ação de graças, o dono mata ele para fazer no dia de ação de graças, né? Então aquela era uma falsa percepção de estabilidade que Nassim Taleb nos trouxe para mostrar que o cisne negro, né, a mudança, o inesperado, sempre vai acontecer, tá certo? Então estabilidade não existe, nem na vida, nem nas empresas, tá certo? Estabilidade não existe em lugar nenhum, nem nas nossas vidas, nem nas empresas, que é o reflexo ali, que é um instrumento, né, de ser empreendedor, tá certo? Então, se estabilidade não existe, ou sua empresa está crescendo ou está morrendo, sempre. Ou ela está crescendo ou ela está morrendo. E sempre haverá mudanças, né? Por isso, sempre haverá mudanças, tá certo? E ainda bem, né? Ainda bem que sempre haverá mudanças, porque o progresso, o crescimento, a expansão depende da mudança. A mudança é quando você sai do ponto A para o ponto B, né? Sai do status quo, sai do patamar atual e vai para um outro patamar. É o crescimento. Ou não, né? Nem toda mudança é por crescimento. Nem todo movimento é para frente, né? Tem a mudança que gera decadência, né? E nem sempre você está preparado para aquela mudança ali. Então, algumas mudanças podem gerar decadência.
Mas aí é o seguinte, né? A gente falou que nem toda mudança é para o crescimento. Tem umas que geram decadência, são as crises, né? Que geram redução. Mas aí eu te pergunto, né? Seria bom, né? Seria bom se todas as mudanças, né? Se tivesse uma forma de garantir que tudo que vai acontecer, tudo que vai mudar, seria para garantir crescimento, né? Seria muito bom se tivesse essa forma, né? Que todas as mudanças contribuíssem para o crescimento, para a expansão, para a ampliação. Seria muito bom. E sabe de uma coisa? Tem uma forma, né, que você consegue praticamente garantir, tá? Não garante, mas você consegue praticamente a maioria das mudanças, fazer com que a maioria das mudanças seja para o crescimento. E qual que é essa forma? Ter a postura correta em relação à mudança, tá certo? Você é empreendedor, você é empreendedora, e sua empresa, né, como seu instrumento, sua empresa tem que ter a postura correta em relação à mudança, né? A gente sabe, tem 5 posturas possíveis em relação à mudança. Então a postura de inconsciência, né, que você nem sabe o que está acontecendo naquela mudança, nem percebe, quando vê já foi. Tem a de negação, que você não quer acreditar, você nega que ela vai acontecer, nega que está acontecendo, nega que você precisa fazer algo. Tem a da apatia, né, que você entende a necessidade, mas não tem a força, o conhecimento ou a energia necessária para ter a mudança. Tem a reação, né, que é que você vê a mudança, começa a ser levado por aquilo e então age, né? E às vezes não dá tempo, né, essa reativa, mas tem também o protagonismo, né, que é quando você provoca a mudança, né? O protagonismo é provocar a mudança. E mudanças, né, a gente está falando de mudanças em empresas para crescimento, podem ser mudanças internas, tá? Não é só eventos externos incontroláveis, não. Esses são incontroláveis, mas você consegue provocar constantemente as mudanças internas para gerar crescimento, certo? Então a postura de protagonismo é provocar mudanças. É uma postura de provocar mudanças que geram crescimento, provocando constantemente mudanças que geram progresso, né? Essa postura é a postura que garante o crescimento sempre de uma empresa, né? A postura de provocar mudanças constantemente, tá certo? Então, recapitulando essa introdução aqui, né, para a gente entender o que não existe estabilidade, né? Nem na sua vida, nem na sua empresa, empreendedor, empreendedora, não existe estabilidade. Não existe estabilidade. A mudança é permanente. A mudança é permanente. O crescimento é necessário. Então, coloque sua empresa sempre em crescimento. Sempre. O crescimento é necessário frente a mudanças. Ou seja, né, provocar a mudança é provocar o crescimento. Né? Se a mudança vem, você reage ou não reage ou nega, você não está provocando o crescimento. Agora, se você provoca a mudança, aí você está provocando o crescimento, né? Sendo protagonista no crescimento da sua empresa. Tá certo? E agora nós vamos entrar aqui em qual é o instrumento da mudança. Né? Como provocar mudança? Tudo bem, quero provocar mudança, quero colocar a empresa sempre em crescimento. Como fazer isso? É o que nós vamos entrar aqui agora nos instrumentos da mudança para o crescimento da sua empresa. Tá certo? E para entender o conceito de crescimento e de mudança aqui, né, de expansão, eu vou fazer uma analogia que é um jogo que talvez você já tenha jogado. Se você for da minha época, é quase certo que você tenha jogado. Minha época pareceu meio velho aí, né? Mas vamos lá. É o jogo War, né? Não sei se você sabe, aquele jogo de tabuleiro que você conquista os territórios. É um jogo de, para quem não conhece, né? É um jogo de tabuleiro que você tem que ir conquistando os territórios, tá certo? E nesse você vai, de certa forma, expandir no seu exército ali pelos territórios até alcançar objetivos e ganhar o jogo, né? É baseado nisso. Tem os adversários, enfim. Então, como é que funciona esse jogo? Precisa do conhecimento para você jogar, né? Precisa conhecer as regras, precisa conhecer o como jogar ali, precisa conhecer as melhores estratégias, precisa conhecer os oponentes, precisa conhecer o modo de jogo, precisa conhecer os territórios, né? Você precisa do conhecimento, tá certo? Conhecimento. Depois, né, você recebe uma carta que é o objetivo, mas ele é bem específico, né? Ele é uma meta. Conquiste tantos territórios, conquiste tal continente, elimine tal oponente, ele é específico. É uma meta clara, é a direção. Então você tem o conhecimento, tem a direção que você vai tomar, aí depois vem a estratégia, né? Que aí você já começa a planejar na sua cabeça, olha, eu vou passar por aqui, vou cercar esse inimigo por aqui, vou conquistar os territórios. Né? Já começa a pensar na estratégia e tem a execução, que você vai jogando os dados ali, vai executando a estratégia que você pensou, vai
aperfeiçoando sua técnica ali de jogar os dados, né? Tem um aperfeiçoamento ali, né? A execução. Enfim, aí você realiza a estratégia, o que vem depois? Você começa a defender o espaço, né? Você vai expandindo, executando a expansão, conquistando territórios, aí você começa a defender os territórios que você conquistou. Aí você começa a colocar mais exército ali numa entrada, protegendo as entradas e saídas, protegendo as caixinhas ali, os territórios, né? Você estabiliza a expansão, né? Você estabiliza a expansão, né? Então, através do conhecimento, direção, estratégia, execução e estabilização, você expandiu, né? Expandiu, conquistou mais territórios, ampliou seu exército, ampliou seu domínio, né? Você ampliou seu domínio. O jogo é War, é isso, tá certo? E hoje, eu ia gravar esse conteúdo aqui, ia trazer essa analogia, eu tive um insight que eu estava pensando o seguinte: teve uma vez que eu joguei a maior partida de War da minha vida. Devo ter ficado alguma coisa entre 6 e 8 horas jogando. Comecei logo após o almoço ali, foi até tarde na noite jogando com os meus primos na adolescência, tá? Eu e meus primos eram muito próximos na adolescência, estavam sempre juntos brincando. Nós entramos para um quarto, começamos a jogar e ficamos horas e horas, comia jogando e praticamente não parou. E aí, chegou uma hora que falou, não, esse jogo não vai acabar nunca, esse jogo não acaba. Ninguém ganha, ninguém perde, a gente não sabe o que está fazendo aqui. Vamos parar, chega, vamos desistir desse jogo aqui vamos jogar videogame, enfim. Desistimos, né? E o que foi o insight que me deu aqui? Essa vez a gente estava jogando sem objetivos. E nós falamos, opa, vamos jogar aqui. Vamos jogar aqui e vamos vendo, cada um vai jogando aí conforme desejado, cada um vai para onde quiser. A gente jogou sem distribuir os objetivos, né? Não tinha o direcionamento do que fazer, o que conquistar, como saber quando ganhou, né? Estava sem objetivo. E o que aconteceu? A estratégia estava turva, né? Não tinha clareza de qual estratégia, não sabia qual caminho era melhor, o que eu dominava primeiro, quem que eu atacava. Na hora de executar, você não sabia muito bem ali, tinha confusão para executar a estratégia, porque a estratégia não era clara, né? Então, na hora de estabilizar, né? Na hora de manter o crescimento, você não sabia qual lado você tinha que manter, né? Não tinha muita clareza. Enfim, sem direção, o crescimento não foi possível, né? Ninguém conseguiu garantir um crescimento, manter um crescimento, alcançar objetivos, porque não tinha objetivos, né? E o insight que a gente tira disso aqui é que é importantíssimo, um componente importantíssimo da expansão e do crescimento é a direção, é saber para onde vai, né? Por que a direção é importante? Assim? Porque para quem não sabe para onde vai, né? Qualquer caminho serve, né? E mesmo que você chegue lá, você não vai ficar feliz, porque às vezes não era para lá que você estava querendo ir. E não era para lá porque você estava querendo ir, porque você nem sabe para onde você quer ir, né? Então, sem direção, nada é favorável, nada vai te ajudar a chegar aonde você não sabe para onde você está indo, né? É meio confuso isso aqui, mas sem direção é exatamente isso, é confuso, tá certo? Então, direção é importantíssimo, né? E o que é a direção da sua empresa? A direção da sua empresa, né? Começa com o sonho do empreendedor, que cria-se a visão da empresa, né? Que é a visão futura do sonho realizado, né? A partir dessa visão, anualmente, bianual, né? Você vai definindo ali os objetivos estratégicos. Define seus objetivos estratégicos, os resultados a serem alcançados pela empresa, né? Enfim, e isso já gera uma direção. A visão, às vezes, já gera até energia suficiente para superar os desafios do dia a dia, né? Às vezes a vontade de chegar na visão te dá aquela energia, te dá um motivo para superar os desafios, né? O motivo fica maior que os desafios. Só que ainda, visão, objetivos estratégicos, ainda é tudo meio abstrato, é muito longe, é muito impossível de chegar, né? Fica um sonho inalcançável, né? Fica um sonho inalcançável, quase uma promessa de novo. Você põe um número lá, fala que você quer chegar nele, né? Seu objetivo estratégico, mas e aí? Como é que chega nisso? Parece longe demais. Aí, o que a pitadinha você tem que jogar em cima desse objetivo estratégico? Você tem que deixar ele mais concreto, mais tangível, mais possível, alcançável, gerar a percepção de alcançável. E como se faz isso? Um dos principais instrumentos da mudança, a meta. A meta tangibiliza o destino, né? Deixa o destino mais palpável, deixa mais clareza de onde quer chegar. Esse é o poder da meta, né? A meta cria marcos, cria passos em direção ao objetivo de longo prazo. Então você vai ter foco
e foco é poder, você vai ter foco de cada etapa a ser cumprida e ao cumprir aquela etapa, você vai saber que está um passo mais próximo do seu objetivo estratégico que vai te levar em direção à visão, né? Então a meta é um componente importantíssimo da direção, né? O poder que uma meta tem é muito grande. Por quê? Por que que a meta tem esse poder, né? Por exemplo, às vezes eu pego um sonho, eu falo assim, eu tenho o sonho de conhecer a Europa. Meu sonho é conhecer a Europa. Aí passa um ano, meu sonho é conhecer a Europa. Um dia eu vou para a Europa. E passa 10 anos, eu vou estar falando isso ainda. Meu sonho é conhecer a Europa. Um dia eu vou para a Europa. Não. Você tem que falar assim, olha, eu vou para a Grécia em julho de 2021, vou conhecer a Grécia. Então em julho de 2021 eu vou conhecer a Grécia. Aí depois que eu falo isso, pus essa meta, né? Por algum motivo eu ponho essa meta para mim. Em julho de 2021 conhecer a Grécia. Depois que você fala isso, seu subconsciente começa a trabalhar. Então você vai conhecer a Grécia, você vai para a Grécia em julho de 2021. Então mais ou menos nessa data aqui você tem que começar a olhar a passagem. Mais ou menos nessa data aqui você tem que começar a pesquisar hotel. Hotel e passagem custa mais ou menos tanto, né? Você vai ter que definir um destino. O que você vai conhecer lá, onde você vai comer, você vai chegar lá na hora e vai decidir. Você tem que saber mais ou menos quanto você vai gastar por dia, mais ou menos onde você pode ir, o que você tem que levar de documento, o que você tem que levar de roupa. Enfim, o subconsciente começa a bolar a estratégia, né? Começa a pensar na estratégia para cumprir essa meta, para atingir essa meta. E esse é o poder principal da meta. Quando você define uma meta, clarifica, entende, né, na sua organização, se todo mundo entende a meta, o que começa a acontecer? O subconsciente, né, o subconsciente tem um poder incrível que é o seguinte, o subconsciente, bem rapidamente aqui, ele não diferencia a imaginação da realidade. Quando o subconsciente imagina algo, ele acredita que ele já vivenciou aquilo. Por isso alguns atletas, Michael Phelps, ele fazia um treinamento nadando mentalmente. Ele todos os dias ele fazia uma visualização da volta perfeita na piscina. Ele visualizava isso, porque o subconsciente entende que ele está vivendo aquilo. E essa vivência, pelo subconsciente, representa entre 1 e 2 terços, eu não lembro, entre 1 e 2 terços da experiência real. Então é como se tivesse vivido. E você botar essa meta, né, quanto mais específica for essa meta, mais seu subconsciente vai visualizar aquilo e vai começar a trabalhar como se ele já tivesse ido. Então o caminho vai parecer que vai começar a criar caminhos, né? Porque se eu fui lá, eu passei por algum lugar, por onde eu passei para chegar a atingir até essa meta. Ele começa a criar caminhos. Esse é um poder incrível que o subconsciente tem, né? Então especificidade é uma característica importante de uma meta para colocar o subconsciente para trabalhar. Tá certo? E na organização, na sua empresa, né, você vai ter um time ali que está engajado na mesma meta, e se todo mundo estiver engajado nessa meta, se a meta for definida adequadamente, comunicada, educada, a equipe estiver adequadamente educada, a equipe como um todo vai começar a pensar como ir para a mesma direção, né? Isso, de certa forma, ali cria uma sinergia, uma inteligência coletiva, que a soma das partes ali vai ser maior que o todo, né? As ideias vão começar a fluir mais do que se uma pessoa estivesse pensando individualmente, se cada um estivesse pensando individualmente. Então, é muito poderoso definir uma meta específica, clara, comunicar isso da forma correta e engajar as pessoas nisso. É muito poderoso, tá certo? Aí já começa a diferenciar de uma empresa que não tem metas, né? Uma empresa que não tem metas claras, organizacionais a serem batidas, metas que geram crescimento, o que vai acontecer? Muito esforço no dia a dia ali, porque esforço sempre tem, as pessoas estão sempre se ocupando, esforço sempre tem, e não chega a lugar algum, né? Muito esforço sem chegar a lugar algum, né? Vive nas demandas do dia a dia ali, as demandas rotineiras, apagando incêndios, cliente reclamando, matéria-prima que falta, equipamento que para de funcionar, internet que para, máquina de xerox que para de funcionar, luz que acaba, né? Os incêndios do dia a dia ali, vive nessas demandas rotineiras, resolvendo problemas, apagando incêndios, conversando com clientes que estão reclamando, mas o que acontece? Ausência de realizações, né? Você não sente realização, você não vai em direção ao seu objetivo maior, né? Então, é importantíssimo metas. Meta é um componente da gestão para o crescimento, né? A gestão para o crescimento ela é composta por esses instrumentos da mudança, né? Ela tem esses instrumentos da mudança.
Recapitulando, conhecimento, meta, estratégia, execução, estabilização. Conhecimento de quê? Do negócio, do produto, do cliente, do mercado, da sua equipe, dos processos necessários para chegar lá, dos números, né? Conhecimento como um todo para você identificar quais são as lacunas, né? Para saber como preencher essas lacunas, para conseguir traçar as estratégias, tá certo? Então, conhecimento, metas, que é quem dá a direção clara, específica e tangível, estratégia, que é o como chegar. Opa, temos a meta. O que eu vou fazer todos os dias para me ajudar a chegar lá, né? Execução, que é o realizar, é gastar energia ali, fazer acontecer. E a estabilização, que é quando você mantém o crescimento. Você, opa, subir de nível. Vamos ter algumas ações aqui para manter esse nível e a gente reiniciar o ciclo colocando uma meta para o próximo nível. Então a estabilização mantém esse nível aí, beleza? Hoje nós vamos aprofundando aqui um pouquinho mais em metas. Nós estamos falando aqui do poder das metas. Então eu vou te falar aqui como definir uma meta e vamos falar um pouco sobre estratégia e execução aqui. Mas o foco aqui vai ser meta, poder das metas, como definir metas que vão colocar a sua empresa em crescimento. Beleza? Então é o seguinte, meta para crescimento, a meta vai gerar crescimento se ela for definida com base em lacunas. Tá certo? Base em lacunas. E base em lacunas é em quê? É uma meta definida baseado num problema. É um problema que você identifica que você quer eliminar. E um problema é algo indesejado. Né? Um problema é algo indesejado. Então pode ser tanto uma reclamação de cliente, tanto um produto que está com defeito, uma entrega que foi feita errada constantemente, quanto a margem de lucro que você acha que deveria estar maior, porque a do seu concorrente está maior. Ou o faturamento que o seu segmento, naquela região que você está, poderia ser maior. Enfim, então, meta baseada em lacuna são dores, né, e aspirações, né, problemas e aspirações de crescimento. Né? Então, essas são as lacunas do crescimento. Você vai identificar essas lacunas através de benchmarking em outra empresa, através de pesquisas de mercados, para identificar margem de lucro, faturamento, número de vendas, resultados de outras empresas do seu segmento. Você vai identificar através de ferramentas de qualidade. Você vai ver a média de reclamações por dia ali de clientes, vai ver o número de peças com defeito, o número de entregas com defeito. Né? Você vai conseguir identificar ali quais são as anomalias, os problemas do dia a dia, as coisas que não deveriam acontecer. Aí você prioriza, né? Você identificou vários problemas ali. Olha, eu quero faturar mais tanto, quero aumentar minha margem de lucro para tanto, quero reduzir reclamação de cliente, quero corrigir essas entregas que estão sendo feitas errado, corrigir funcionário que está faltando, funcionário que não está engajado. Só que você vai priorizar, né? Você usa ali, por exemplo, Pareto, alguma técnica de Pareto para falar, olha, o que eu vou focar aqui, né? Que eu vou focar 20% da minha energia aqui, que vai dar 80% do meu resultado. Né? Você prioriza o problema. Né? Aí, o que você faz? Definiu o problema, priorizou, criou a meta estratégica com base nisso que você priorizou. Fala, opa, é isso que eu vou resolver aqui. Né? E dependendo do volume, do porte, do tamanho dessa mudança, né? Você vai fazer ali 3 por ano, no máximo, né? Dependendo do tamanho dessa mudança. Aí você vai fazer o quê? Criar a meta estratégica. Aumentar o faturamento em tanto, né? Aumentar a margem de lucro em tanto esse ano, de 10 eu quero ir para 20% de margem de lucro. Aí você definiu a meta estratégica. Aí, né, para implementar, né, essa meta estratégica, para realizar essa meta estratégica, tem que fazer a mudança, né? Usar os instrumentos da mudança e fazer a mudança acontecer. E o que a gente precisa para fazer a mudança acontecer? De um protagonista. Né? Precisa de uma atitude de protagonismo para fazer a mudança acontecer. Então precisa de um líder, um papel do líder protagonista que vai ser o responsável por essa mudança. Que as pessoas na empresa estão fazendo as tarefas do dia a dia ali. Precisa de um líder para direcionar, né, ser o agente da mudança ali. Esse líder, quase que invariavelmente, deveria ser você, dono da empresa, dona da empresa. Quase invariavelmente deveria ser você, dependendo do porte da sua empresa. Se você já tem uma empresa de 30 pessoas, 50, 100, você pode ser que você tenha lideranças, né, que
sempre estão atuando conforme seus valores, que estão bem alinhados em direcionamento com você, então você pode delegar essa mudança, né? Mas muito cuidado, muito cuidado. Geralmente é o papel do líder, né? Esse protagonismo, né? Ser o agente da mudança. Definiu esse líder, o próximo passo é conferir se a meta foi definida adequadamente. A gente tem aqui 6 etapas, né? 5 etapas para definir uma meta adequadamente. Tá certo? E nós vamos passar por elas aqui, mas antes vou falar como não definir uma meta, tá certo? Como não definir uma meta. Uma meta não é uma promessa de ano novo, aquela coisa, esse ano vou ser mais saudável, vou ser mais organizado, vou ter uma empresa mais organizada, vou vender mais esse ano, nossa, quero ter mais tempo esse ano. Fica aquela promessa de ano novo, né? Que você não vai... Sonho inalcançável aquilo lá, né? Não gera um engajamento, não gera a energia necessária, certo? Outro erro comum ao definir metas são metas fáceis demais, tá? Metas muito fáceis, que não geram mudança, né? Você pega uma lacuna ali, quero aumentar minha margem de lucro em 0,5% esse ano. Você vai aumentar, mas não gerou mudança, não saiu do ponto A e foi do patamar A para o patamar B. Basicamente não mudou. Meta fácil demais. Uma meta pouco específica também é um erro, né? Que não gera clareza da estratégia que você vai tomar, não gera clareza se você atingiu, né? Consequentemente, não vai gerar mudança também, não ser específico. Não colocar data fim é um erro comum também. Você tem que ter uma data, né? Então você não vai garantir a mudança a tempo. Falar, quero aumentar minhas vendas. Beleza, se for daqui 20 anos você aumentar as vendas, tá bom? Tem que ter data fim específica, né? Temporal ali. E metas impossíveis também, né? Você fala, olha, quero crescer 20 vezes o meu porte esse ano. Pera aí, alguém já fez isso? O que é preciso para fazer isso? Quantas pessoas? Quanto do seu tempo? É possível fazer isso? Se alguém já fez, é um bom indicativo, né? Mas enfim, então isso é como não fazer metas. Como fazer metas é só fazer o oposto, né? Aí tem aquela sigla, metas SMART, né? Muito famosas as metas SMART, muito falada aí de específica, mensurável, atingível, relevante, temporal, SMART. Mas eu gosto de chamar de metas, eu gosto de falar o seguinte, metas, M de mensurável, E de específica, T de temporal, A de atingível, S de significativa, né? Metas, certo? Então nós vamos falar aqui como definir, como ter uma meta que satisfaça todas essas características, certo? Como ter uma meta que satisfaça todas essas características. Beleza? A primeira aqui é o específica, né? Uma meta precisa ser específica, como a gente falou, para clarificar o plano, qual caminho seguir, né? Tem que ter muita clareza de qual o destino para saber qual caminho, né? Então, assim, quanto mais específica sua meta for, mais fácil será alcançá-la, né? O subconsciente, a inteligência coletiva vai trabalhar na direção de alcançar essa meta, né? O que você quer alcançar, qual será o resultado quando você chegar lá, definição de pronto, né? Como vai ser especificamente quando você chegar lá. Então, por exemplo, em vez de falar assim, quero faturar mais, quero vender mais, você pode falar, quero faturar 10 vezes mais. Já colocou uma pitada de especificidade, mas ainda não está claro o suficiente. O que você pode fazer para melhorar? É deixar algo mensurável, né? Mensurável é assim, olha, como você vai saber que alcançou essa meta? Você tem que ter certeza que você alcançou essa meta. Você pode ter a certeza absoluta que você alcançou essa meta? Se tiver, é uma meta mensurável. No percurso, como você vai acompanhar se você está indo na direção, no ritmo que você deveria para alcançar essa meta? Então, por exemplo, a meta de faturar 10 vezes mais, você vê quanto que você fatura atualmente e fala, quero faturar 10 milhões de reais. Quero faturar 10 milhões de reais, por exemplo. Se fatura 1 milhão, 10 vezes mais, quero faturar 10 milhões de reais. Tá certo? Mas peraí, faturar 10 milhões de reais quando? Na vida inteira? Ainda está fraco isso, ela tem que ser temporal, né? Temporal quer dizer que a mudança deve ocorrer no momento certo, né? Qual é o momento certo, né? A quando precisa atingir essa meta? Até quando precisa atingir essa meta? Defina o prazo desafiando, né? Defina um prazo desafiador, né? Coloca uma meta, um prazo realmente desafiador. Então, por exemplo, faturar 10 milhões de reais pode virar faturar 10 milhões de reais em 2020. Opa, não é na minha vida inteira, não tem 30, 50 anos para faturar 10 milhões de reais. Tem um ano para faturar 10 milhões de reais.
beleza? Aí, só que ainda a gente tem que dar uma validada nessa meta. Aí vem as duas últimas características aqui. A meta tem que ser relevante e atingível, né? Atingível e significativa. Tem que ser possível, mas tem que causar um impacto, causar mudança, levar a empresa para um próximo nível, gerar crescimento, tá certo? Não faz sentido se não gerar crescimento, não faz sentido se for impossível. Aí, o que é o ponto ótimo aqui? O impossível, você veja se alguém já fez, né? Porque se for impossível, não vai gerar mudança e vai gerar frustração, né? Sempre vai definir metas que não vão ser batidas. Então, você se pergunta, alguém já alcançou essa meta? Em que situação essa pessoa que alcançou, ela estava, né? Qual era o contexto dela, né? Quantos recursos e tempo necessário para alcançar essa meta? Né? Qual será o custo de alcançar essa meta? Vai impactar em outras coisas, né? Aí você pensa, na sua situação atual de recursos, de tempo, de energia, é possível e é o que você quer, né? Então, com isso, você consegue entender se ela é atingível. Ela tem que passar nessa validação aqui para ver se ela é atingível. Aí você vem para a pergunta se ela é significativa, né? Para causar mudança, para gerar crescimento. Então você pergunta, essa meta te desafia? É uma meta que você olha para ela assim e fala, ixi, não vai dar não, não vai dar não. Aí no outro dia você já olha e fala, olha, acho que dá, hein? Não vai ser fácil, mas dá. Então dá aquele frio na barriga. Você fala para alguém, você fica até meio com frio na barriga. Nossa senhora, que essa pessoa vai pensar que eu sou um louco, né? Mas se é possível, então vai em frente. E uma meta ela é desafiadora e significativa. Uma meta é um ponto ótimo para você saber ali se a meta é significativa, realmente é relevante. É você entender se você precisa adquirir um novo conhecimento. Você fala, nossa, é possível, mas vou ter que aprender, vou ter que entender alguma coisa nova aqui, ter que adquirir um conhecimento novo, né? Aí você vai entender, opa, essa meta aqui é significativa. Então, às vezes, você tinha aquela meta lá de faturar 10 milhões aqui, que a gente usou de exemplo, faturar 10 milhões em 2020. Aí você pensa, nossa, faturar 10 milhões, eu vou crescer 10 vezes esse ano. Mas para eu crescer 10 vezes, eu tenho que ter 10 vezes, tenho que vender tanto a mais e não vou ter espaço físico, eu tenho que expandir. E não quero, não dá tempo, não vai ser possível, né? Melhor, não vai ser possível realizar essa meta, crescer 10 vezes em um ano. Não vai ser possível. Então vamos crescer 2 vezes, vamos faturar R$1 milhão. A matemática ficou meio errada, mas vamos faturar R$1 milhão em 2020? Pronto. É desafiador? Aí você faz o questionário para ver se é desafiador, se é significativa, faz o questionário para ver se é atingível, definiu-se a meta, tá certo? Então, mensurável, específica, temporal, atingível e significativa. Metas, tá certo? E tem uma última característica aqui, né? Tem uma última característica aqui que sua meta tem que corresponder, que é a linguagem positiva, né? É o que você quer alcançar. A meta sempre deve ser determinada sobre o que você quer. É o que você quer, não é o que você não quer, tá certo? Por quê? Você não pode colocar uma meta assim com palavras negativas. Não queremos ter reclamações de cliente. Não quero ter acidentes. Não quero ter retrabalho. Não pode colocar linguagem negativa, porque a linguagem do cérebro, a linguagem do subconsciente e do consciente, a linguagem do cérebro é a linguagem sensorial. Tudo que você pensa, lê ou fala, o cérebro cria imagem, né? Visualiza, escuta, sente cheiros. É a linguagem sensorial. E a negativa não gera sensorial, não gera sensações, né? Como é que eu vou te falar assim? Olha, não pense num elefante verde. Não pense no elefante verde. O que você vai pensar? Você vai pensar no elefante verde. Porque o negativo não é a linguagem do cérebro. Então você fala no positivo, que é a linguagem do cérebro, é a linguagem que vai colocar o subconsciente para trabalhar e visualizar aquilo que ele quer e achar o caminho, né? Vivenciar aquela experiência e achar o caminho. Se for colocar uma meta negativa, o seu subconsciente vai te levar para o que você não quer. Então, em vez de falar não quero reclamação de cliente, pode falar 0 reclamação de cliente, né? O seu cérebro consegue imaginar um mundo sem reclamações de clientes, o 0 acidentes, né? Algumas metas. Então, assim, é uma sutil diferença, um ajuste de palavras que você vai conseguir, né, usar o poder subconsciente aí e usar a inteligência coletiva na sua empresa, tá certo? Você vai ter mais clareza, com isso mais resultado
com isso mais recompensas, né? Mais gratificante ali o crescimento. Tá? Então a gente falou aqui de metas, falou dos instrumentos da mudança, que é conhecimento, meta, estratégia, execução e estabilização, né? A gestão para o crescimento. E você deve estar pensando, né? Talvez você conheça algum método muito parecido com esse, né? Talvez você tenha visto semelhança com um método muito parecido com esse. Por exemplo, o PDCA. Né? O PDCA é um método, né, de planejar, fazer, verificar, corrigir, né? Checar, corrigir. O método PDCA é um método que expandiu largamente aí depois da década de 80, que é um método de crescimento também, mas a grande verdade é que todos os métodos de gestão existentes hoje, todos, inclusive o PDCA, inclusive esse que eu trouxe aqui da gestão para crescimento, né, que é o ciclo infinito de crescimento, todos os métodos são baseados no mesmo método. Todos vêm do mesmo método que foi apresentado por René Descartes, né? Foi criado por René Descartes em 1637, já que tem quase 400 anos que ele criou esse método de crescimento infinito, vamos dizer assim, né? E todos os outros métodos de gestão foi baseado nele, porque essa é a base do crescimento, né? A base para provocar mudança e entender a situação, saber provocar mudança e a partir disso gerar o crescimento. Essa é a base. Por fim, tá? Para você não ficar aqui só falando de metas e não saber como alcançá-las, nós vamos falar aqui de estratégia e execução para fechar, né? Por fim, nós vamos falar de estratégia e execução, que é o seguinte: então você definiu a meta estratégica, né? Faturar R$1 milhão em 2020, com a margem de lucro X% maior. Você definiu a meta estratégica. Aí você vai pegar essa meta maior e vai dividir ela em partes possíveis, né? Porque faturar R$1 milhão em 2020 começa a ficar algo meio impossível. Aí você vai dividir ela, então eu vou ter que faturar tantos mil por mês, com tantas margens de lucro. E você desdobra ela, você cria metas intermediárias. Tá? Então, para faturar tantos mil por mês, eu preciso fazer tantas vendas. Para fazer tantas vendas, eu preciso fazer tantos atendimentos ao cliente, ou tantas ligações, ou tantas visitas. Para isso, eu preciso fazer tanto de marketing, ter tantas pessoas. Então, você começa a desdobrar a meta estratégica em metas operacionais, metas departamentais, metas individuais, o número de ligações que a pessoa tem que fazer por dia, o número de vendas que o vendedor tem que fazer por dia, o número de produtos que alguém tem que entregar por dia, por semana, por mês. Então, você desdobra a meta estratégica anual, semestral, enfim, em metas individuais. Tá certo? Então, vai criar rotinas para alcançar as metas. Número de ligações dia, 10 ligações por dia a pessoa tem que fazer, 10 visitas por semana, 10 atendimentos por dia, né? Você vai definir as rotinas. A partir daí você vai ter os indicadores, né? Você vai conseguir contar quanto está sendo o ritmo ali daquela rotina e com isso você já sabe, opa, estou fazendo o que eu preciso para alcançar a meta ou não. Tenho que intensificar, o resultado está conforme eu deveria, né? Você vai acompanhando ali, identifica alavancas e obstáculos, né? O que pode me ajudar a atingir essa meta? Vou contratar uma pessoa a mais aqui, vou estudar de marketing, vou fazer tráfego pago, né? Por exemplo, nesse exemplo de vender mais. Os obstáculos, né? O que pode impedir a minha capacidade de atendimento? Às vezes eu não consigo atender todo mundo pelo WhatsApp, não consigo responder, né? Então vou ter que você vê que isso é um obstáculo, você elimina esse obstáculo. Enfim, então isso é estratégia, né? Estratégia é o como fazer, mas você tem que pensar. Meta grande, divide em partes menores, desdobrar entre departamentos, desdobrar entre pessoas, definir a rotina de cada pessoa para atingir aquela meta. Essas rotinas vão gerar indicadores que vão gerar previsibilidade e aí a estratégia estará traçada, é só ir para a execução, né? E a execução, o líder, né? O líder que executa, ele executa através do acompanhamento. Eu tenho um vídeo aí de 1 hora falando sobre capacidade de execução, mas as ferramentas que o líder pode usar é o radar semanal. Semanalmente ele chegar e falar, equipe, a meta do mês é tanto, essa semana nós já estamos a quantas da meta aí? Estamos no ritmo que a gente deveria? Devemos fazer algo para recuperar as vendas? Ou não, só manter e parabéns para todo mundo? Fazer o acompanhamento semanal da evolução em direção a essas metas. Definir prazo para tudo, fornecer os recursos necessários, limpar repetitivos, isso tudo, né, faz parte aí da execução. O líder protagonista
que vai ser o agente dessa mudança, ele vai acompanhar a execução, não é largar a equipe, passar as metas, bolar o plano, entregar o plano para a equipe e falar assim, se vira equipe, traz o resultado. Não, o líder que tem capacidade de execução, ele acompanha de perto, tá certo? Não é que ele faz. O líder não é aquele que traz o resultado, o líder é aquele que faz as pessoas trazerem o resultado. Beleza? Então, recapitulando aqui para a gente fechar, né, a gestão para o crescimento, os instrumentos da mudança utilizados pela gestão do crescimento são conhecimento, metas definidas adequadamente, estratégia, né, o plano, tá? E sempre um plano vai ser melhor do que nenhum plano, tá certo? A execução, que também o acompanhamento faz parte da execução, e a estabilização, que é quando você vai manter o novo nível. Através de quê? Nós não vamos entrar muito nisso hoje não, mas através de quê? Através de hábitos, rotinas organizacionais, processos, cultura. Né? É aí que você mantém o novo nível, tá certo? E se você começou a imaginar que isso faz sentido também, não só para o crescimento das empresas, mas para o crescimento da vida, realmente faz sentido. Né? Se você quer melhorar também sua vida pessoal, adquira conhecimento, defina metas, trace um plano, execute esse plano, tenha acompanhamento semanal, mensal, trimestral desse plano e estabilize esse plano através de hábitos. Né? Então, vale tanto para o mundo das empresas, para o crescimento obrigatório e necessário das empresas, quanto para o crescimento obrigatório e necessário das pessoas. E é isso, a gente fica por aqui. Compartilha aí se você gostou, compartilha aí com alguém que quer fazer a empresa crescer, tá? Mas só se você gostou, compartilha aí com 1, 2, 3 pessoas, porque a gente fica por aqui e até a próxima.